estudando sobre isso aqui, a gente vê toda essa questão, né, histórica, né, em relação à profissão docente, mas a hora que a gente pega para analisar, por exemplo, o quanto que o professor do ensino infantil, de creches, né, de instituições que trabalham com crianças, com bebês, né, e crianças ali na faixa etária da primeira infância, como essa galera é desqualificada e como, historicamente também, né, Mi? A gente vê essa profissão, essas funções nesse trabalho sendo sempre jogado não, mas sempre ali tendo um papel muito mais atuante no campo feminino, né? As mulheres ocupando esses lugares, as mulheres ocupando esses trabalhos, né? Que se assemelham muito, talvez, na mentalidade das pessoas, tá, gente? Não naquilo que a gente acredita, mas que se assemelham ao que uma mãe faria dentro de casa. E aí, isso chama o quê, né, no nosso campo? É essa associação com o trabalho doméstico. Então, isso também é um fator que acarreta desprestígio para a profissão, e esse desprestígio se mostra mesmo nas condições de trabalho, o salário, né? Então, ser associado com o trabalho doméstico, né, é um trabalho que não demanda conhecimentos especializados, né? Um trabalho, e é totalmente o contrário, né? Quanto menor a criança, né? Você pode ver, quanto menor a criança, a questão salarial é pior para o professor, né? O professor Exatamente. que atua ali com as crianças da educação infantil, do ensino fundamental, o pessoal vai começar a valorizar um pouco mais e ter um salário melhor os professores universitários, porque tem essa ideia, né? Que dar aula para criança é fácil, né? Nossa. E o outro fator que é a feminilização da profissão, que é o que você falou, é ocupado majoritariamente por mulheres, e isso também acontece em alguns segmentos específicos. Quantos professores homens de educação infantil Nossa. você conhece? Né? Ó, por onde eu trabalhei, é a primeira instituição que eu faço parte que eu vejo professor né, na educação infantil. É muito difícil. E é muito interessante, gente, porque aí tem muito também uma visão preconceito mesmo, né? Total. Porque total. é difícil. Quando vê um professor na educação infantil, tem questionamentos, a galera, né? Ai, mas será legal? Por quê? Porque associa a educação infantil como uma coisa que fosse para ser feito mulher, e o conhecimento necessário é um conhecimento, o fato de ser mãe, né? Parece que é isso, você está substituindo mesmo essa questão do ser mãe ali. Gente, é uma ciência, a pessoa estudou para estar ali, a pessoa estuda para estar ali, para planejar o que ela tem que fazer. É um trabalho, né? Não é a substituição do ser mãe, é muito pelo contrário. E você vê, né? E se você for pensar nisso, é uma incoerência muito grande, né? Porque educação infantil, todo mundo quer que seu filho esteja numa escola, esteja aprendendo, se desenvolvendo, só que ao mesmo tempo a gente acha que só saber cuidar, né? É suficiente. Exatamente. Então, gente, não é simples a questão do que o professor ganha mal, né? Não dá pra gente falar disso. E é uma classe numerosa, gente. Numerosa. E tem outras questões também, né? Se a gente for parar para pensar, além da histórico, lógico, né? Que historicamente tudo se envolve, mas essa questão de questionar, né? Por que ganha pouco, não entra em consenso nem na gente mesmo, nem nós, enquanto professores mesmo, da classe, né? Da identidade profissional do professor, né? A gente não chega nesse consenso, a gente se mata entre nós. Verdade ou mentira? Né? E, claro, né, que se a gente olhar para a estrutura, penso eu que a estrutura também é feita para isso, né? Para que a gente se mate mesmo. Né? E que a gente, enquanto classe profissional, porque né, a lógica é muito simples, né? Dividir para dominar, e é isso que acontece. Só que a gente perde espaço de discussão sobre isso mesmo, né? E aí você vê o Google completando uma pesquisa do porquê que o professor ganha mal. E olha o tanto de coisas que a gente já falou aqui. E isso é só a ponta do iceberg, hein? Isso é só a ponta do iceberg. Porque se a gente for pegar mesmo a fundo, estudar isso a fundo, né? E você podia até falar um pouquinho da tua tese de mestrado, que a Mirella falou um pouco sobre isso na educação infantil. Né? Você pegou especificamente a educação infantil, né? Eu peguei a educação infantil porque queria estudar a formação de professores, como se dá, como é o currículo para formar os professores. E aí, se tem diferença, né, nessa forma, que é o que você está falando, né? Sim. Tem essa divergência
na identidade. Então, se não tem consenso do que é a natureza do trabalho do professor, e se isso se manifesta nos currículos de formação de professores, gente. E aí é outro ponto que a gente entra. Eu acabei focando nos professores que ensinam na creche, e ensinam, hein? E aqui eu estou usando um termo que professor ensina na creche. Não tem consenso sobre isso. Que a natureza do trabalho do professor seja ensinar, né? Não tem consenso dentro da nossa própria classe. E essa falta de consenso se mostra também nos currículos da pedagogia, né? Os termos que usam. Então, faz diferenciação quando está formando o professor para trabalhar com a educação infantil, usa um termo, né? Às vezes usa para educação infantil, usa lá o termo de cuidar, de mediar. Aí, quando é professor de ensino fundamental, já usa outros termos, ensinar. Então, a gente vê que essa falta de definição aparece nos currículos de formação de professores. Gente, olha quantos elementos a gente foi aqui só conversando, que a gente levantou, que está envolvido na questão salarial, né? Aí você falou da formação de professores, né? Da questão da minha pesquisa. Mas você me fez lembrar também, Mel, das políticas de governo, né? Como isso também afeta a questão salarial, né? De como o professor é visto, essa estrutura, né? A finalidade da educação. O começo da formação, né? Quando os professores, começo da história da creche, por exemplo, fica essa dúvida, né? Da finalidade da educação. Ela começou muito com esse caráter assistencial. E aí a gente vê que até hoje a educação infantil tem problemas em superar essa visão. Tem profissionais mesmo dentro da educação infantil que ainda acham, né, que o caráter da educação infantil é muito relacionado ao assistencialismo, né? Por quê? Porque começou assim a se formar esse segmento, né? E é triste, né? Porque, na verdade, triste assim, né, do ponto de vista de que vai muito além, né? Vai muito além disso. E aí esse tipo de perspectiva depois reverbera na sociedade, do tipo, você vai fazer pedagogia para cuidar de criança? Ai, cara. E aí, às vezes, quem faz a pedagogia, né, que é a pergunta clássica do primeiro dia de aula na formação universitária é: por que você escolheu a pedagogia? Qual é a resposta? Porque eu gosto de criança. Né? E aí, mas você vê, é o senso comum. Mas por que existe o senso comum? Porque isso foi espalhado, né? É uma durante visão séculos. Construída, né? E a galera chega lá, muitas vezes, nesse... Aí tem outro porém, né? Aí eu acho que eu já até saí um pouco do assunto do porquê ganha mal, mas no sentido de... A gente tem 1 milhão de faculdades hoje que tem pedagogia, né? E aí, dos mais diversos formatos... Aí a gente tem que falar real, né? Que é bem esvaziado. Tem formações que você faz em 2 anos. EAD, né? E aí você vai percebendo que tudo isso colabora também pro que tipo de profissional a gente vai ter. E aí não é culpando as pessoas não, viu, gente? Não é culpando a pessoa, porque de repente ela só teve condição de fazer o ensino superior numa faculdade que é mais barata também. Tem muitos estudos, a Bernadette Gatti fala, quem faz pedagogia hoje no Brasil, gente, é quem minimamente também, o perfil é de quem quer ter uma formação de nível superior, gente, só que tem que trabalhar, né? A gente falou isso lá nos cortes, né? Sobre a questão dos estágios, cara. 1 zilhão de estágios para fazer. 1 zilhão de estágios, tem que trabalhar, e aí volta, né? Comparando o professor com outras profissões, uma faculdade de engenharia, aqui em Bauru mesmo, a faculdade de engenharia é integral. Olha lá. Diurno, né? Até se a gente pegar a licenciatura, né? Aí a gente entra no campo ainda de professores mais especialistas. Eu vou dar o exemplo da educação física, que é o caso do Alex, do meu marido. Ele fez... o noturno era 5 anos, entendeu? Não 4 como a pedagogia, né? Então, e tinha o integral, a educação física integral. Né? Então, temos as 2 formas do curso. A pedagogia não. A pedagogia é só noturno, entendeu? Você que se lasque para fazer e cumprir as horas de estágio, sim. Que foi o meu caso, eu trabalhava que nem uma louca. Você também, né? Já trabalhava também, pra caramba. Então, mas é que eu já dava aula, né? Você tava dentro da escola. Eu não, eu trabalhava em empresa, nossa. E aí era um caos pra conseguir fazer esse tipo de coisa, porque eu não conseguia sair, enfim, né?
E... Não, mas aí é outro tipo de caos, né? Porque o que eu trabalhava eu não podia usar como estágio. Eu tinha que fazer estágio. Fora que na época eu trabalhava na educação infantil. E a gente tem estágio de gestão, a gente tem estágio no ensino fundamental. É isso. Então entra também um monte de coisas aí envolvidas, né?